chegamos! Muito boa noite! Que delícia que tá esse estúdio hoje! Você não faz ideia que muitas pessoas queridas, pessoas que eu gosto muito, pessoas que com certeza você vai gostar também, porque tem muita história de vida, muita história profissional para te contar. Teremos uma entrevista sensacional com as arquitetas Eliana e Laís Berardo. No Momento Boom, a participação do fotógrafo também, não menos querido, Henrique Ribeiro. Temos também as presenças de Ricardo e Xisley, a nossa X querida da Blanco, e também Ana Lúcia da ABC Light no Papo de Negócios, dando uma aula pra gente, né, fazendo um panorama aí da situação da democratização da arquitetura e decor neste momento. E o Diário de Obras também é uma das atrações deste programa com Adriana Melão e Cláudia Tessarotto. Não tá bom demais? E olha só como eu vou começar em grande estilo com Eliana Berardo e Laís. Muito obrigada, meninas. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Eliana Berardo, você sabe que eu sou, assim, né, uma espécie de marketing seu, né, diretora de marketing. Eu falo tanto da Eliana, porque ela tem um currículo, gente, imagina. Ela fez parte da equipe que projetou a Euro Disney. Ela fez mais de 300 casas em Alphaville, são casas gigantescas, mansões nos Tamborés, 2, 3, né? Aquelas casas que a gente passa e fala assim, nossa, que casa é aquela? Foi projetada por Eliana Berardo, né? E isso foi projetado e hoje no futuro, né? Com uma outra linha um pouco mais contemporânea, Laís Berardo também, no escritório, né, assumindo ali toda a parte, muito bacana, mas a Eliana sempre junto, né, tá ali isso te inspirando mesmo. Também, não é isso? Exatamente. Como tudo começou, Eliana? Bom, em primeiro lugar, estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque a Ana também tem a maior admiração por ela, né? Eu comecei ainda jovem, indo para a França estudar, e tive a oportunidade de conhecer alguns arquitetos, inclusive o Jean-Jacques Sandra, que acabou vindo para o Brasil trabalhar nos escritórios com o Marc Ruiban, que fizeram vários prédios na Berrine, né? Mas eu comecei trabalhando no escritório que fez a Euro Disney, que eles montaram, selecionaram uma equipe de arquitetos para tomarem conta, então, dessa construção. E pegaram escritórios menores e que contrataram, mas tinha os grandes arquitetos supervisionando esse trabalho, inclusive um deles, o Michael Graves, que na época já havia quase a minha idade, 60 anos, e eu na época falava, nossa, como já está um velhinho trabalhando, né? E sem saber que, na verdade, os velhinhos têm mais experiência. E trabalhei alguns anos nesse escritório, foi em 1986, em 88 começaram as construções, e em 91 eu fiquei grávida da Laís, e com 6 meses de gravidez eu me afastei do escritório e voltei para o Brasil. Você viu que beleza, tá contando a idade de todo mundo. E agora já bem que ela não sabe a minha, porque ela já contou a dela, contou a da Laís. Idade não é um problema nessa casa, nem nesse escritório. Não, é verdade, é bom. E com isso eu me encantei gente. muito com telhados. Eu fiz um estágio também com uma empresa que se chama Gros, que fez o Ópera de Tóquio, que ganharam o prêmio do Ópera de Tóquio. Muito interessante, porque eles fazem a charpente, as estruturas, todas com compensado naval, prensados, né? Então, atingem vãos livres enormes, que eu gostaria de ter uma oportunidade depois, um outro momento de estar mostrando isso para vocês. Claro, com certeza, o espaço está sempre aberto. Então... A Eliana também, eu gostaria de falar o seguinte, ela trabalhou, passou pelo escritório dela, né, já muito jovens, recém-formados, importantes profissionais que hoje estão na cena da arquitetura. Por exemplo, a Karine Stein, que eu adoro, Laila de Sá, a Inaê, querida Cardoso, que casou recentemente, um beijo, Inaê. Leonice Alves também, super famosa, talentosa. Quem mais? Vocês me ajudam a lembrar? Pedro Paes também. Pedro Paes. E
o Erlon passou pelo escritório, acho que é só. Acho que foi isso. Acho que foi isso, que foram meus Eliana... pupilos, na verdade. E agora eu. Né? E agora, filha, e agora né? Laís, tá Isso. certo. Agora vamos mostrar um pouquinho das obras da Eliana, aquelas casas maravilhosas, né, projetadas por você. E assim, sempre, né, prestem bem atenção, porque sempre tem um segredo de telhado aí, né? Isso. Nessa, por exemplo, a gente Essa vê que o foi telhado a é primeira diferente. casa, né? Foi a nossa, que eu fiz há 25 anos, quando eu cheguei de volta no Brasil. E as pessoas começaram a se interessar por esse tipo de telhado que não havia na região. E como eu trabalhei alguns anos fazendo o primeiro parque da Disney, que eram os castelos das princesas, eu fiquei com um pouco de complexo de Cinderela. Então eu fiz várias casas assim em Alphaville, mas são telhados interessantes, São muitos lindos. feitos com pedra, uma pedra que parece ardosa, mas não é uma pedra que vem da Espanha, a pissarras. Que não é esse aí, né? Tem uma outra, uma casa bem grande que apareceu, não é essa também. Esses projetos enfim. são mais antigos. São mais antigos, mais antigos da época que eu comecei mesmo na região de Alphaville. Como eu falei no início, ela tem ali catalogado mais de 300 projetos. E são essas casas, assim, maravilhosas, enormes, né? Uma confiança, uma credibilidade, né? Na região. A Eliana tem, Bárbara. Eu sou muito sua fã, você sabe disso, eu não perco a oportunidade de te elogiar. E hoje em dia, você está como é que está sendo a entrada da Laís, esse frescor da juventude dela, né, uma nova ideia, como é que está sendo esse período? Está sendo ótimo. Eu passei, então, dessa fase que eu montava esses telhados, eu ensinava a montar, muitas das telhas eram presas com grampos de cobre, então é um trabalho bem apaixonante, mas bem difícil, na verdade. Eu senti a necessidade de mudar de estilo, passei para um neoclássico, e enquanto isso a Laís terminou a Faculdade de Belas Artes e ela vai contar agora a trajetória dela, né? Eu acho que tem toda uma história, né, complexa e interessante, bonita. E eu cresci nesse ambiente, cresci vendo a minha mãe subir nos telhados e ensinar as pessoas e mostrar como se grampeavam as telhas. E para mim foi muito natural. Então, foi muito natural entrar nesse universo, como é muito natural trazer um pouco desse ar um pouco mais jovem, dessa modernidade, um jeito novo de se viver. Eu acho que a sociedade tem se adaptado muito, principalmente o Brasil. A gente tem mudado a maneira que a gente vive, o espaço, como a gente se apropria desses espaços. E querendo ou não, os jovens têm que se adaptar mais a isso, né, do que os mais velhos, por causa de morar fora por causa de faculdade, ou ir para alguma república. E a gente consegue entender como que a gente se adapta dentro desses espaços, de uma forma diferente do que os nossos pais. Então, a gente tem um novo olhar e uma nova maneira de interpretar e de colocar no papel as coisas. E aí, a junção de muita experiência com essa inovação que, querendo ou não, a juventude pode trazer, acho que tem combinado bem, por enquanto. E aí a gente fica pensando, né, a relação familiar que a gente sempre discute, né, a relação familiar dentro do negócio, da empresa, do escritório. Elas têm uma empresa, as duas. Como é que é isso, né? A gente discute tanto, será que não chega um momento e o pessoal, mas espera aí, eu quero impor o meu gosto aqui, não, mas espera aí, mãe, eu acabei de ver isso aqui, que é tendência. Eu não sei o que ela vai me responder, não tenho ideia. Apesar de adorar as duas, de conhecê-las, de ter o privilégio de frequentar a casa para comer bolinho de tarde com café, eu não sei o que você vai me responder, mas eu desconfio. Como é a sua mãe? Como é a relação de vocês, mãe e filha? Eu acho que é muito importante para o bom funcionamento o fato de que a gente se entende muito bem fora do escritório. Se a gente tivesse uma relação conturbada de mãe e filha, não acho que funcionaria como funciona como sócia. Mas como a gente sempre se entendeu muito bem, a gente sempre teve uma relação muito aberta e de amizade, além, claro, de ser mãe e filha, no escritório funciona assim. Então, eu entendo que ela tem a experiência que eu não tenho e ela entende que eu tenho as inovações que uma cabeça de jovem pode trazer. E falando de inovação, Laís, tecnicamente, como é que foi a evolução dos telhados? Eu acho que mudou bastante.
principalmente no Brasil, né? Porque lá fora os telhados eles têm que ser usados e eles continuam muito fortes e presentes por causa do clima deles. Eles precisam de um telhado inclinado para que a neve não fique presa lá em cima. Aqui no Brasil é diferente, a gente usa, na verdade, muito mais por estética do que por necessidade. E a estética do brasileiro foi mudando de acordo com os anos. Nos anos 90, todo mundo queria telhado porque era parecido com a Europa. Hoje eu acho que a gente tem essa coisa de ser brasileiro um pouco mais com orgulho. Então a gente já mudou o fato de querer copiar os outros para fazer uma coisa que seja autêntica. E os materiais? A gente tem algumas imagens, inclusive as últimas imagens, Nádia, que chegaram, que eu conheço, inclusive, os donos da casa. Né, também parti ali naquela recomendação e tal. Falei, poxa, quando eles me falaram que você estava realizando o projeto, eu falei, poxa, está em excelentes mãos, né? E eu tive o privilégio de conhecer, né, o projeto deles através da Eliana e assim uma casa linda. Aquela casa que a gente recebeu por último, viu, Nádia? Que tem um telhado. É um estilo europeu. É um estilo europeu, mas aquilo é telha. Como é que estão os materiais? Sim. Essa evolução que eu queria saber. Hoje é mais leve, é mais. Ainda não é essa, é aquela última que a gente recebeu. Essa daí também é linda, hein? Mas é europeu. O telhado é parecido da última. Uhum. Essa última, na verdade, ela está sendo feita com compensado naval, toda a estrutura do telhado com compensado naval, e a telha shingle, que é uma telha que parece uma manta asfáltica. Sei qual é. Que é usado também fora, mas eles queriam uma casa de estilo europeu. Então essa, a Laís acabou fazendo também, né, Laís? Foi mais projeto dela do que meu. Ah, é? Porque a gente faz mais concreto aparente, Parabéns, madeira. Laís. Linda. A casa realmente é incrível, o projeto é lindo. Mas eu acho que os materiais, muitos mudaram, em nível de revestimento, de concreto, de tijolo. Mas as coisas mais tradicionais para fazer esse tipo de telhado, essas continuam basicamente as mesmas. As telhas mudou um pouco a composição, o peso, mas não muita coisa. A estrutura continua sendo em madeira, é importante que se use o compensado naval. Então tem coisas que o clássico é a melhor solução. Entendi. Isso é muito bacana, né? E assim, saber que ainda existe a tecnologia a favor de vocês nessa situação, né? Para fazer aquilo que de repente era mais trabalhoso hoje, né? Com Antigamente a evolução dos materiais. Subia todas essas partes da estrutura de madeira do telhado e ia montando lá, né? Hoje a estrutura chega montada e a gente vai tudo com guindaste, então fica muito mais simples. A gente diminui a mão de obra, o peso, o trabalho para as pessoas, né, que estão lá naquele lugar. E meu ponto de vista quanto à mudança dos projetos, da linha de projetos no Brasil também, foi um pouco a crise que o país entrou. Então as pessoas preferem casas sem telhado, porque vão gastar menos, né? Um estilo mais contemporâneo, ele não deixa de ser uma construção mais econômica. E o concreto aparente, né, Laís, que você usa muito, madeira. Está muito em alta, né? Está muito em alta, né? Em alta, essa é a palavra. Agora me diz uma coisa, existem ícones, existem especialistas mundiais em telhado? Tem esse da empresa Gros, que fez o Ópera de Tóquio, né? Sim. É um grande especialista, é uma grande empresa, eles montam tudo na empresa deles na França, no sul da França, e mandam para o mundo todo. O que eu conheço bem é esse. Mas a gente tem, acho que pro lado do Japão tem muito, né? A gente tem muitos arquitetos japoneses e chineses que focam bastante em telhado, até por causa do segmento da história do país. Sim. E na Suíça tem muito também, por causa do problema de neve. Então, tem muita... Em geral vários profissionais já são especialistas em telhado, né? Mas de empresas grandes que eu conheço. E hoje em dia vocês estão com 2 projetos muito grandes lá em Alphaville também, né? Uma casa que tem quantos metros quadrados? 1.160, no Tamboré 1. Nossa. Nós estamos fazendo uma obra toda com escoras de metálica. Que linda! Não estou usando mais madeira, né? Também para
toda essa arquitetura ecológica. Pensar um pouco pensar na na natureza, reutilização né? das coisas, né? Imagina quanta madeira não se gasta para uma obra e para a gente escorar todas as vigas e os pilares. Então a gente optou por fazer todo o escoramento dessa casa, que são vigas muito altas, com escoras metálicas, porque a gente consegue reaproveitar e ir mudando ela de níveis. Nós temos 4 andares na casa, é praticamente um prédio. Então a gente optou por isso. E outra grande também, não tão grande assim, mas tem 600 metros, no Residencial 2, e essa tem o telhado parecido com uma das fotos que a gente viu. Então, que é a última foto que é acho o que telhado, você pediu e não veio, que é o telhado shingle. europeu. Isso, que é com a shingle. Tá. Com pensado naval. É isso, e ai, gente, se adaptando olha, no mercado. E essa mudança, a Eliana, né, a gente até teve uma conversa recentemente, ela não investe tanto em Instagram, você não vê, Eliana, tanto em Instagram, em Facebook e tudo mais. O que acontece? A Eliana é indicação. E assim, e todo mundo acha que ela fez essas casas maravilhosas, eu não quero, o que eu falei para ela, Tamara, você não pode ficar estigmatizada, tipo, ela só faz mansões. Não. Entendeu? Ela faz outros projetos também, ela faz, não é verdade? Exatamente. Laís, e a Laís também agora na equipe, você está pronta para poder atender, porque assim mudou, o mercado mudou. É outro agora. É outro foco, né? Teve uma época em que a Alphaville era só casa, era só residencial, né, horizontal. Hoje não, né? Hoje a gente tem uma invasão ali de prédios, né? As construtoras ali trabalhando, né, a todo vapor e entregando. E assim, todo mundo, e a gente prega isso que é super importante, que toda obra deve ter a supervisão de um profissional. Isso tem que acontecer por N motivos que a gente sempre está falando aqui no programa. Então, assim, eu quero que vocês saibam que Eliana Berardo, hoje o escritório com Laís Berardo, sempre as duas em conjunto e mais outras pessoas que fazem parte desta equipe maravilhosa, também realizam projetos, né? Sejam projetos pequenos, casas né? menores. A gente tem uma casa muito charmosa que a gente fez de 220 metros quadrados em um residencial dentro de Alphaville, uma casa térrea, pensada também em aproveitar a água de chuva, placa solar. Os espaços são bem abertos, a gente só tem 3 suítes menorzinhas, então é muito o jeito que as pessoas vivem hoje é diferente da maneira que elas viviam antes. E a gente tem que se adaptar. E a gente se adapta. E como a Laís trabalhou no escritório na Suíça e lá tudo é muito pequenininho, ela chegou aqui falando, mãe, tá muito grande, vamos fazer umas casas menores. Tá certo, gente. Muito obrigada. Eu ficaria aqui, poxa, mais horas conversando com vocês, porque o papo vai. A Eliana, ela é o tipo de amiga que a gente não tem foco no assunto. A gente tá falando de uma coisa e, de repente, aquilo já puxou para outra, já puxou para outra. Eu falei assim, mas isso que a gente começou a falar mesmo? E assim, poxa, eu tenho uma profunda admiração por você. Eu sou muito imperativa. E assim, isso é bom. Isso, né, isso faz com que a gente se sinta muito bem ao seu lado. Você é uma pessoa muito, muito, muito querida, assim, muito simples, muito humilde. Ela, ao mesmo tempo, né, que ela tem toda essa fama, né, de super profissional, super arquiteta, ela fala, ai, Ana, eu sou caipira. Né, para algumas coisas, eu sou caipira. A gente se esconde, por isso que não tem nada no Instagram. Mas tem que ter, vamos fazer esse trabalho, que é bacana, hein? Ó, isso daí é a minha missão agora para 2018, tá bom? Tá ótimo. Projeto. Eliana Berardo, Laís Berardo, muito obrigada pela presença. Foi um prazer. Tá? Parabéns pelo trabalho, pela sua carreira maravilhosa. E você, Laís, força. Vamos lá, né? Toda a sorte do mundo para você. Baita responsabilidade, né? Continuar esse legado. Certeza absoluta que é. Então se prepara. Obrigada. Mas é legal que a gente estava falando a respeito de contratar um profissional e é o próximo assunto que eu quero ter com você. Porque, assim, as pessoas muitas vezes não sabem de que maneira. Acha que, mas ter um arquiteto, ter um designer de interior, e um engenheiro, um paisagista também acompanhando a obra, isso é caro, isso não vai dar certo. Como é que eu vou fazer isso, né?
E a gente quer contar para você que tem uma novidade super bacana na Let Project que você já conhece, que é gestão de escritórios de arquitetura. Muito bacana, a gente até fala nos breaks comerciais a respeito da Let Project. A Let Project também, que faz parte do Clube Casa, também tem uma ferramenta que vai ajudar você, consumidor final, a contratar um profissional. Porque na nossa base do Clube Casa Design, a gente tem cerca de 2.000 e tal, acho que 2.500 profissionais ativos, e são todos eles maravilhosos. E o bacana é o seguinte, na Let Project, esses profissionais, eles vão ser acionados a partir do momento que você quiser um orçamento. Então, se você quiser 1, 2 ou 3 orçamentos, é muito fácil, é muito simples, é só acessar a plataforma letproject.com. Se você tiver um projeto a ser iniciado, seja uma casa, um apartamento, de repente um escritório, aí uma obra industrial corporativa, é só acessar este site que está aqui no vídeo, letproject.com, vai ter um ícone orçamento e aí ali você vai escolher. Quer ver só como é fácil? É só você preencher, né, com os seus dados e aí imediatamente você vai receber as informações que você precisa e até 4 projetos, por exemplo, 4 orçamentos, ou melhor, do seu projeto. O importante é o seguinte, eu quero que você realmente saiba, né, que é o que a gente mais fala para você aqui, eu quero que você saiba que tem que ter um profissional acompanhando e isso não vai fazer com que saia mais caro o teu projeto, o resultado final da tua obra, tá? Esquece isso, muito pelo contrário, vai sair mais barato. Por quê? Menos erro, você vai com certeza ter mais acerto em todas as decisões aí. O gosto não é do arquiteto, o estilo é teu, o gosto é seu, o estilo de vida e tudo mais. Eles só vão te ajudar a fazer a coisa certa, né? Com todo o respaldo técnico que é importante, tá? Então, letproject.com, é só acessar agora esse site aí, tá legal? Faça isso, ó, vale a pena, hein? Vai iniciar um projeto, não pense em fazer sem a presença de um arquiteto, de um designer de interiores, de um engenheiro ou de um paisagista. E agora eu vou para break ou eu continuo aqui, Nádia? Porque eu tô com vontade já de puxar um papo com essa pessoa que já sentou aqui. Ah, então eu vou continuar. Porque nessa troca aqui, eu falando do Let Project para você, olha só quem já está aqui posicionado. Henrique Ribeiro, fotógrafo, super talentoso, também teve no Boom SP Design no ano de 2018. E o Henrique, ele tem uma sensibilidade aflorada, ele olha alguma coisa, aquilo que a gente não vê, ele vê, e ele vê através da lente da câmera, o que pra gente é maravilhoso, porque ele consegue eternizar aquele momento. É assim que funciona. Bem-vindo, Henrique. Obrigada de te receber aqui. Eu que agradeço o convite, obrigado. Muito bacana. Eu quero saber como tudo isso começou. A fotografia, Ana, ela entrou na minha vida meio que por acaso, num momento difícil. E ela foi se tornando uma paixão para mim. Entendi. O momento difícil você quer entrar, né, nesse... Não? Tá, então tá bom. Então vamos lá. Não, é porque a gente fala, né, assim, ele passou por um momento que ele teve que fazer uma reflexão. Porque eu conheço o Henrique, eu sei da história dele, ele fez uma reflexão da vida, repensou, e a fotografia era uma coisa que te dava prazer naquele momento. Sim, foi após eu enfrentar um câncer e vencê-lo, os meus projetos de vida, eles sofreram uma mudança repentina. Ah, mas é assim mesmo, E né? foi quando a fotografia entrou na minha vida. Eu estava num momento difícil, deprimido, e a fotografia me deu um up. Ela se tornou uma grande paixão. E aí me conta, como é que você começou a fotografar? Como é que você chegou até Milão, por exemplo? Eu comecei a fotografar arquitetura depois de um ano e pouco fazendo outro tipo de fotografia, que foi uma base muito importante para mim. Entendi. Através da minha esposa Fernanda, acabou me apresentando a fotografia de arquitetura, alguns profissionais que já atuavam no nosso cenário. Sim. E ali eu fui pegando gosto, acabei fazendo um curso, fui me especializando, e foi então que eu conheci o seu Evandro Sodré. Logo em seguida comecei a fazer algumas coisas com a Pedra Júlia. Sim. Logo em seguida conheci o Thiago Sodré. Sim. A gente acabou desenvolvendo uma amizade bacana. Entendi. E foi quando o Clube Casa estava surgindo. Entendi. E eu tive essa sorte, esse privilégio de estar perto dessas pessoas que acabaram abrindo algumas portas para mim
e eu me esforcei bastante para agarrar todas as oportunidades que me apareceram. Ah, sem dúvida, que legal, Henrique. E aí você começou a fazer a cobertura dos eventos do clube, e alguns dos eventos aconteceram fora de São Paulo, fora do estado e também fora do Brasil, no caso de Milão, né? Sim, já foi, era o segundo ano que eu estava trabalhando já com o clube, quando aconteceu essa oportunidade de ir para Milão. E eu nunca havia saído do país. E foi maravilhoso, porque eu cheguei lá na Itália, cheio de equipamentos, sabendo manusear, e quando eu vi aquele mundo novo que se abria para mim, foi magnífico. E o momento que você tinha de folga para descansar, ele falou que nada, eu vou fotografar, vamos dar uma olhada aí no resultado final, olha só. E a sensibilidade do Henrique é incrível, gente, que ele capta realmente momentos, né? Pode mostrar as fotos do Henrique, por favor. Eu imagino que você chegou da Itália com um material, olha lá, dá uma olhada. Se você quiser falar, você está vendo aqui no monitor, né? A gente está mostrando algumas das fotos. Essa é a estação Centrale, em Milão. É uma estação maravilhosa. Quando eu entrei ali, foi sensacional. Foi a primeira coisa que eu vi e, graças a Deus, eu consegui fazer essa foto, que eu gosto muito. Linda essa foto, né? Em PB ficou super bonita. Pode ir para a próxima. Esse também é um momento do cotidiano ali, né? Que para eles é comum, para os meus olhos foi algo totalmente inusitado, inovador, porque as bicicletas lá circulam por entre os carros, elas fazem parte do conjunto da cidade. Não há ciclovia, não há ciclofaixa, há respeito. Respeito pela vida de todo mundo. A arquitetura, olha só que bacana. Esse contraste, né, Ana, do antigo com o moderno, é um negócio sensacional. Sensacional, sensacional. E nesses flashes aí de Milão, olha que linda. Todas essas fotos foram feitas em momentos que eu estava com 2 máquinas na mão, no corpo, acompanhando um grupo de 90 pessoas do Clube Casa. Então, não houve tempo para descanso. Foi toda hora eu estava olhando e estava vendo alguma coisa e estava encantado, né? E aí eu fui clicando. E foi clicando. E nesse momento que de repente ocorreu a possibilidade de transformar essas fotos maravilhosas num livro? Ana, durante a viagem, não. Eu estava preocupado em atender o clube da melhor forma, atender o meu briefing de viagem, que era o meu trabalho. Então, eu fui clicando a viagem, o pessoal da viagem, e fui fazendo as fotos ali nos momentos livres ou mesmo durante a viagem. Quando eu voltei, depois de uns 3 dias trabalhando para entregar o material para o clube, que eu comecei a editar as fotos que eu havia feito para mim. E aí foi nesse momento que, depois de peneirado, editado, eu vi que eu estava com umas 200 fotos bem bacanas, assim. Aí chamei a Fernanda, a gente conversou, mostrei para ela. Olha aí o livro. Aí se eu tivesse umas 20 fotos, eu pensaria em uma exposição, alguma coisa assim, mas eu tinha 200 e poucas fotos legais. Legais, né? Que não dava para cortar, para peneirar, né? Fazer um foi quando a gente ali. Pensou em fazer um livro. E a gente idealizou e montei o livro, e aí a gente partiu para a parte executiva, né? Que a Fernanda tomou bem essa frente de angariar recursos para poder viabilizar o livro. E tudo mais. Isso é muito bacana. Você quer citar alguns dos parceiros? É que a gente fica com medo de esquecer alguém, né? Sim, eu sei. Mas esse momento foi muito bacana, porque tinha muitos empresários que eles estavam com a gente na viagem. E então eles viram como que eu estava ali alucinado, tirando foto, vivendo aquela experiência bem intensamente. Então foram essas pessoas que estavam conosco na viagem, foram as primeiras que a gente tentou buscar alguma parceria. Eu vou tentar falar o nome até em agradecimento a todos eles, eu espero que eu não esqueça ninguém. Se eu esquecer, a Fernanda me ajuda ali. Lembra. Foi o Léo e a Roseli. O Léo foi o primeiro que já em Milão esboçou a vontade de me ajudar para a gente tentar viabilizar alguma coisa. O Léo e a Roseli da Bom Tempo, o Paulo e a Thelma da TS Revestimentos, Queridos. O Gerson da Lintec, a Tati Bompadre da Vila Design, a Marcela e o Carlos da Home Design. Eu esqueci alguém, Fê? E o Barotti, que hoje é o meu grande parceiro, Marcelo Barotti, da Barotti Design e da Gourmet Conceito. Obrigada, Barotti. Um abraço aí para vocês todos, da família Barotti, que sempre está acompanhando. A gente podia até falar um pouquinho, né, Ana, do nosso ateliê que está sendo montado agora. Claro, o espaço é seu, Henrique. Inclusive agora nós tivemos um convite maravilhoso do Marcelo Barotti, da família Barotti. Então a gente vai estar montando um nosso ateliê, que é uma galeria
para venda de quadros desses trabalhos autorais que a gente acaba fazendo. Que e bacana. também no estúdio. E esse ateliê vai estar sendo montado dentro da Barote Design, que é uma loja de 2.000 metros ali em São Bernardo. Quem não conhece merece conhecer, é uma loja maravilhosa de revestimentos. E o ateliê da imagem, que é a nossa empresa. Super importante, já conhece a loja e já vai poder apreciar o trabalho magnífico do Henrique. E parece que tem mais novidade rolando aí, né? A gente está bombando de projeto, a gente está com muita vontade de trabalhar, Ana. Eu me identifiquei muito com essa área e, graças a Deus, quando você encontra alguma coisa que te dá um motivo grande de viver, você fica excitado com tudo isso. Então, e você quer falar a respeito do Somos Todos Humanos? Somos Todos Humanos é um projeto que nós lançamos agora, semana passada. Ele inicia como uma série de vídeos, são microdocumentários de até 1 minuto, contando a vida de pessoas em 1 minuto. Que legal, isso é muito bacana e é um time bom, né? Eu acho que esse tipo de proposta tem que realmente ter uma curta duração, né? Que ele tem que impactar, ele tem que mandar a mensagem, tem que fazer refletir, né? E tem que ter curta duração realmente, porque hoje em dia a gente está ali, né? A gente assiste uma coisa, lê o jornal, está no Instagram, né? A gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, então é muito bom, né? Essas mensagens que são mais curtas, né? Impactantes. A minha intenção, Ana, é chamar um pouco de atenção para os aspectos que nos unem. Eu vejo muito se falando dos aspectos que nos separam, que nos segregam. Gênero, cor, orientação sexual, raça, posição social. Sim. Então, a minha ideia foi refletir sobre o que nos une. A condição de humano nos une. Então, o projeto é pautado em cima disso. Entendi. E o que mais? Ou especificamente, o que no humano nos une? Além de um aparato bioenergético, um corpo que leva nossas almas, nossos espíritos para essa magnífica experiência terrestre, o planeta também nos une. É nossa casa, uma estrela bem pequenininha, um planeta bem pequenininho que orbita uma estrela bem pequenininha. Então, eu acho que essa condição humana, inserida dentro de um contexto planetário, nos torna todos irmãos. Então, eu gostaria de chamar a atenção para isso e os vídeos vão ser de pessoas diversas, assim, eu não tenho muitos ainda, eu tenho uma linha que eu estou seguindo, né? Entendi. Mas vão ser... Que legal, que bacana. Bom, já deu para perceber que o Henrique, né, eu ia entrar um pouquinho na questão, mas aí a gente precisa de pelo menos mais 40 minutos para poder decifrar o que ele quis me dizer ali, mas a gente entendeu a grosso modo, isso é importante, e é uma mensagem do bem, né, ela é super complexa, mas é uma mensagem do bem aí, com todo esse papo de energia e tudo mais, né, que a gente precisa entender isso, né, e saber disso a fundo. Agora, vamos falar de Boom SP Design, que você participou e eu queria saber como é que foi a tua experiência lá com o Beto Cossenza. Foi um sucesso, né, Henrique? Nossa, foi maravilhoso. Fiquei muito feliz com o convite do Beto. Para a gente também pôde mostrar um pouco do trabalho para um outro público que não conhece a gente. Foi muito legal. Entendi. E a repercussão disso, hoje ainda você colhe frutos da tua exposição ali? Ah, sim. Eu acho que mostrou o nosso trabalho para um público que não conhecia. Então, dali... você vai ramificando, houve orçamentos, houve pessoas que acabaram chamando para fazer outras coisas, então eu acho que é muito importante para mim como um fotógrafo que está buscando desenvolver um trabalho autoral, poder ter uma plataforma onde eu posso ter uma visibilidade como que o Boom SP me proporcionou. Sem dúvida. Então, quando eu fui convidado, eu desenvolvi alguma coisa bem específico para o Boom SP e eu acho que deu um resultado sim bem bacana. Que legal, Henrique, bacana. Gente, Ateliê da Imagem, então, o ateliê, o site do ateliê, o teu site... www.ateliedaimagem.com.br. Legal. www.henriqueribeirofotógrafo.com. Legal. E aí, em breve, o Ateliê da Imagem, então, fazendo uma mostra, né, lá na loja do Barote. É isso lá que na fica? Barote Design. Fica na rua Santos Dumont, o número... Não precisa o número, mas fica, fica aqui no... em São Bernardo do Campo. Em São Bernardo, aqui na região do ABC. Sim. Que legal, né? Vai ter que ter um lançamento, né? Pra gente documentar isso, fazer um barulho nas redes sociais. O espaço está maravilhoso, meu. Legal. O Barote tem muito bom gosto, a loja está linda. Bacana. E ele gosta de cozinhar, recebe super bem, então certamente vai ser uma festa. Henrique, te desejo para o Ateliê da Imagem, para o seu projeto, Somos Todos Humanos, para todos os seus trabalhos. Te desejo muita sorte, espero que
poxa, tudo corra muito bem para você, para sua querida Fernanda, que ela é uma querida realmente, porque a gente se dá super bem, adora a energia dela, né? Ela tem uma vibe super positiva, ela encanta a todos. Então, um beijo grande para a Fernanda, que está aqui presente. Depois eu vou apertar ali pessoalmente, mas né, na TV a gente manda beijo assim. Tá bom. E sucesso para você, estamos sempre à sua disposição, tanto eu como Ana, como Clube Casa Design. Obrigado, Ana. Eu queria te agradecer muito o convite. Muito obrigado. Obrigada a você, pra gente que foi. Acrescentou super. A gente não entendeu muito bem uma parte da conversa. Tô brincando com você. É porque ele se empolga quando ele vai falar de energia e tal, e a gente fala, meu Deus, eu não vou entender o que ele Se tá eu falar dos chakras, o Thiago chora de rir. Aí fala, meu Deus do céu, peraí que a gente tá ao vivo. Henrique, a gente leva esse papo outro dia, mas é super legal, é super do bem, é super positivo. Adoro ler coisas a respeito e tudo mais. Eu acho que tudo que tem essa missão dele é o trabalho dele, né? De querer fazer um mundo melhor, né? Fazendo a parte que lhe cabe, né? Através da lente da câmera dele, eternizando momentos e passando a mensagem dele, né? No intuito de conscientizar mesmo. Muito obrigada. Agora a gente vai para o nosso break, um intervalo comercial e voltamos com o Clube Casa Channel.